Como foi sua curva de aprendizado com o Kafka? Depois eu quero saber como que foi pro João. Cara, Para acho que mim até não foi hoje fácil, né? Opa! Não, vai lá, Matheus. Para mim não foi fácil inicialmente, apesar que eu comecei, eu sempre falo isso nas lives e tudo mais, que nos podcasts, que pra gente, por exemplo, que é de dados, DBA, o cara de infra também, o cara do BI, é interessante ele começar com o Kafka Connect, a entender como é que funciona, conectar no banco de dados, ver como é que funciona, para depois ir para a parte do desenvolvimento. Porque acho que o desenvolvedor acho que é mais fácil ir para o produtor e para o consumidor, mas para a gente que não está tanto com esse viés inicialmente para desenvolvimento, inicialmente a curva é um pouco maior. Mas não é um assustador. Assim, se você pegar pela quantidade dos produtos de Big Data e pegar a complexidade inicial do Kafka, quando você olha para um produto de Big Data e olha para o Kafka, você vê que a arquitetura dele é mais robusta do que a dos outros. Tudo bem, não se assustem, porque faz parte, você vai ver que você vai usar cada pedacinho que tem dentro dele em seu proveito. Mas inicialmente eu acho que começa com, no caso de quem for para dados, com o Kafka Connect, foi que eu comecei, tá? Comecei com o Kafka Connect só sem sync. Depois eu comecei a expandir, a entender, beleza, o dado tá aqui dentro, como é que eu faço para ver uma aplicação? Como é que agora eu vejo como é que ele está lá dentro, como é que está dividido, como é que eu configuro o tópico? E começa assim. A minha parte foi essa. E você, João? Cara, até hoje eu acho que eu estou nessa curva de aprendizado. Até hoje eu estou aprendendo, assim. As primeiras adoções que eu fiz do Apache Kafka eram situações onde me permitiram, isso foi consciente, né, me permitiram experimentar e conhecer a ferramenta um pouco melhor. Do ponto de vista de produtores e consumidores, eu tive um pouco mais de facilidade, justamente porque eu já tinha entendido um pouco melhor os conceitos, eu já estava atento, eu tinha lido os papers e muita coisa que estava envolvida, então eu já estava bem atento à diferença do que eu estava acostumado com o Revit, por exemplo, né? Mas, por outro lado, eu também tive uma sorte na minha carreira, né? Que depois que eu comecei a pegar um pouco mais de experiência, os cenários mais desafiadores em termos de volume e que aí iriam requerer uma expertise maior para gestão do cluster, por exemplo, eu já encontrei pessoas que fizeram um team-up comigo, que trabalharam juntos e me ajudaram nisso, né? Então, eu não sou um especialista em infraestrutura de Kafka, eu sempre tive pessoas que eu confio bastante, que sempre me ajudaram bastante nisso. Eu sempre foquei muito na parte aplicacional e isso eu acho que me ajudou bastante, porque conforme o tamanho do cluster, conforme a vazão que você precisa, cara, tem muito desafio para você endereçar no Kafka, né? Não, e eu acho que, honestamente, esse tem que ser o caminho. Não dá para você achar que Kafka você vai reter conhecimento de todas as APIs no modo mais granular, vai fazer o deployment dele e vai conseguir utilizar todas as features você fazendo isso por si só. Então, eu também acho completamente importante você ter uma equipe que consiga entender qual a necessidade do desenvolvimento e consiga colocar isso de uma forma na infraestrutura que ela corresponda à tua necessidade. Isso é muito importante, porque, por exemplo, um dos problemas que a gente passa bastante é explicar o conceito de Kafka. E tem muita coisa no Kafka que as pessoas não entendem e até desenvolvedores não entendem. Por exemplo, uma coisa que parece simples para a gente que conhece Kafka, mas é uma das coisas que eu entrei em empresas gigantescas para fazer consultoria que eu não acreditei que os desenvolvedores não sabiam, mas tipos de X. Então eu já escutei desenvolvedor falar para mim, por exemplo, cara, a gente não usa, a gente abandonou, e uma empresa grande, tá, no Brasil, a gente abandonou o Kafka aqui porque o Kafka ele não garante a entrega da mensagem. As mensagens se perdem. Então, assim, sim e não, mas como você configurou? Você fez next finish da instalação? Então talvez sim, porque qual o padrão que você escreveu? A gente está tendo problema na aplicação, mas a gente não consegue recuperar o que está acontecendo. Você não tem isso dentro de um log, dentro de um Graylog, dentro de um Elasticsearch, não. Tá, deixa a gente ver o callback da tua aplicação. O que é callback? Cara, então você não recebe callback? De como a gente... E empresa grande que a gente fala assim, cara, por favor. Assim, talvez você veio do RabbitMQ que não tinha essas features, mas você usa essa ferramenta como integração para o seu site como um todo. Então, às vezes, eu acho que é importante cada um estar no seu quadrado e entender muito bem o que ele vai fazer, porque as APIs são muito extensas. Produtor é uma vida, na minha opinião, consumidor é outra vida, Connect é uma outra vida, infraestrutura do Kafka ainda é uma outra vida, e onde você escolhe colocar ele ainda é um outro desafio.